Esse review contém spoilers, porque, bom, não dá pra falar muito bem sobre esse filme sem entrar em território de spoiler. Se você quiser a minha versão sem spoilers, ele é um filme que começa relativamente bem, ele é um belo tributo aos anos 80, aos filmes dos anos 80, pelo menos no começo, e depois ele meio que se perde, porque aparentemente Mulher Maravilha tem um problema com finais. Olá, e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Mulher Maravilha 1984 e mais especificamente o porquê que eu tô frustrada com esse filme, porque assim, eu queria gostar desse filme, eu gostei de boa parte do filme, apesar de ter problemas com algumas coisas dele, mas Jesus amado, gente, a gente pode fazer melhor. A gente não tá mais em 1984, a gente tá em 2020, tem algumas coisas que a gente pode simplesmente aprender a fazer direito. Um primeiro grande problema que eu tive com o filme, na verdade, quando eu tava assistindo não chegou a ser exatamente um grande problema, mas eu achei tão estranho que eu cheguei até a perguntar no Twitter, tipo, qual era a necessidade. O filme tem duas cenas de abertura. Cenas de abertura, elas funcionam pra te introduzir, né, ao filme e te colocar te deixar no clima daquela história que vai ser contada e tal. E Mulher Maravilha 1984 tem duas. A gente abre o filme com uma cena da Diana ainda novinha, né, em Themyscira, participando de, tipo, uma competição olímpica bolada, bizarra, de parkour e triatlo e montar a cavalo e arqueria e um monte de coisa. E aí, eu achei curioso porque, assim, ela bem pequena, com, sei lá, 10 anos, 8 anos, talvez, contra um monte de amazona já adulta, gigante, né, bolada. Ela começa dando um pau na galera na prova, indo muito melhor do que todo mundo, mas ela eventualmente cai do cavalo. E no que ela cai do cavalo, o cavalo vai embora e ela fica, tecnicamente, sem ter como completar a prova. Até que ela se dá conta de que tem um atalho, tem um shortcut, e aí ela pega esse shortcut, monta de volta no cavalo, deixa de atingir um dos alvos que marcavam, né, que você passou por tudo e tal, não sei o quê, e volta pra arena, e quando ela vai concluir lá o desafio, a Robin Wright, eu esqueci como é o nome da personagem dela, tira ela da competição, diz, não, você não pode completar porque você trapaceou. Aí ela dá um mini chilique e ela fala, olha, heroínas não podem ser construídas em cima de mentiras. Fulana, e aí eles apontam pra uma, enfim, armadura de ouro que era meio que o objetivo da competição e tal, só chegou onde ela chegou através da verdade e de muita perseverança e, enfim, uma lição de moral na abertura do filme. Bacana. Entra o título, segunda cena de abertura, já nos anos 80, tudo em neon, ultra colorido, barulhento, como eu tinha esquecido como os filmes dos anos 80 são barulhentos, e aparece a Mulher Maravilha fazendo pequenos resgates ao longo da cidade, assim, uma moça que vai ser atropelada por um carro com dois meninos que estão correndo desnecessariamente, um casal que tá tirando foto de casamento e as pessoas passam e a noiva cai, né, da ponte, sei lá o quê, assim, umas coisas pequenas até culminar num grande heist, uma joalheria, num shopping. E, enfim, dá tudo errado, os caras começam a meio que tomar todo mundo como refém, inclusive tem uma menininha que é claramente, pelo menos pra mim, uma referência a Drew Barrymore em ET, que é uma das reféns e tal, e essa cena foi uma cena super legal, porque assim, te coloca no clima do filme, te contextualiza tudo que você precisa saber, é uma belíssima introdução à Mulher Maravilha pra quem nunca tenha assistido absolutamente nada do universo expandido da DC, não saiba quem é a Mulher Maravilha, e diz que ela tava trabalhando esse tempo todo escondida, né, assim, salvando as pessoas, mas tentando manter algum nível de privacidade. Ela inclusive desliga as câmeras, ela destrói as câmeras do shopping e tal. É bem legal a cena, mas assim, pra que duas cenas de abertura? Você podia perfeitamente bem ter só essa cena do shopping. Mas tá, tranquilo, acontece. Bola pra frente. E a gente tem a introdução de uma personagem secundária, que na verdade vai ser um dos vilões do filme, e esse filme, uma coisa que eu fiquei um pouco perplexa com esse filme é que ele não chega exatamente a ter vilões, assim, quer dizer, ele tem vilões, mas a motivação deles é tão aleatória, tão nada, que tipo, eles são os vilões? Não faz muito sentido, e um dos vilões é a Bárbara Minerva,
que é apresentada como uma nerd clássica de filmes dos anos 80 e filmes dos super-heróis. E, inclusive, gente, 2020, a gente já pode superar o clichê do nerd, que é um nerd bizonho, cientista esquisito, que é socially awkward, né, assim, não sabe lidar com as pessoas em situações sociais direito, que é, em alguma medida, um pouco inconveniente, que usa óculos e aí é feioso, e aí, de repente, quando ele vira mal, ou quando ele vira mal em filme de super-herói, mas de modo geral, quando tira o óculos, aí pronto, é uma pessoa gata e tal, tipo... Por quê? Qual é a fixação com isso? Mas assim, eu tava disposta a perdoar porque é claramente um tributo aos anos 80 e tal, e eu gostei muito da caracterização da Bárbara. Eu, inclusive, me identifico bastante com alguns elementos da personalidade dela, principalmente ela preferir tênis a salto alto e ela ficar impressionada com o salto da Diana e tal, e é uma boa maneira de você contrapor as duas e justificar o primeiro desejo da Bárbara, que é basicamente ser a Diana. E a gente é introduzido ao elemento mágico desse filme, que é uma pedra que você se encostar, você pode fazer um desejo e... é isso. E a Minerva deseja ser igual a Diana, bonita, cool, sexy, especial e tal, porque ela se sentia muito ignorada por todo mundo, as pessoas não lembravam dela e tal. Enfim, esse rolê a gente conhece. E a gente também é introduzido logo depois ao Maxwell Lord, que é o personagem do Pedro Pascal, que tá muito bem nesse filme, inclusive. Ele é uma personalidade da TV, desses que, tipo, te promete riqueza e que você vai ficar rico super rápido e é só você entrar para o esquema dele. Só que, na verdade, ele é um grande fracassado do ponto de vista negocial, e aí ele quer roubar a pedra, e aí o desejo dele, na verdade, é ele mesmo se tornar a pedra, porque ele quer ter todo o poder da pedra dos desejos pra ele. E a partir daí o filme começa a não fazer o menor sentido, e assim... não é nem por causa da pedra em si, mas uma coisa que me incomoda quando a gente tem elementos mágicos em qualquer história, e isso é uma crítica ao Mulher Maravilha 84, mas também é uma crítica a vários outros filmes e coisas que introduzem elementos mágicos, é a falta de consistência no seu sistema de magia. Quando eles introduzem a pedra, a gente tem algumas regras que são colocadas. Cada pessoa só tem direito a um desejo, você tem que estar encostando na pedra, e ela é capaz de fazer qualquer coisa. Ao longo do filme, a gente vê ela construir um muro cercando um reinado na Arábia, eu acho. A gente vê ela instalar milhares e milhares de ogivas nucleares, inclusive lançar milhares e milhares de ogivas nucleares, salvo engano, nos sistemas de controle dos vários governos, né, no caso, como é 80 e pouco, russo e norte-americano. A gente vê a pedra matar gente, a gente vê a pedra transformar a Bárbara de uma nerd sem graça em uma pessoa sem óculos e que sabe andar de salto alto e aí, portanto, é gata. Todas essas coisas. Mas aí, quando a Mulher Maravilha deseja ter o Steve de volta, ele vem no corpo de um outro cara? Tipo, de todas as coisas que a pedra pode fazer, o limite é trazer uma pessoa dos mortos no próprio corpo? E eu não quero nem entrar no quão problemático essa coisa do Steve é, porque se você parar pra pensar... ele volta no corpo de um outro cara, literalmente no corpo de um outro cara. Tem uma cena inteira deles no apartamento desse cara, e ele dizendo, pois é, parece que ele é um engenheiro, tem muitas fotos dele e tal, não sei o quê. Mostra várias vezes ele se vendo, né, fora do seu corpo, ou enfim, no corpo dessa outra pessoa e tal. E a Diana aparentemente não se importa e transa com ele de qualquer forma, e eu tenho aí... dúvidas em relação à capacidade de consentimento desse corpo e se isso era uma coisa legal. E a Patty Jenkins até já, falou sobre isso e ela falou, mas é porque esse é o trope dos anos 80 da troca de corpos e tal. E tudo bem, mas assim, isso valia nos anos 80. Inclusive, nos anos 80 tem Big, Quero Ser Grande, que é um filme super legal com o Tom Hanks, em que uma criança de 12 ou 13 anos, mais ou menos, deseja ser um adulto. E aí ele vira um adulto e ele transa com uma mulher adulta, e tem todo um questionamento que a galera faz hoje em dia de se isso não seria problemático, mas pelo menos no caso do Big, era o corpo dele. Ele não aparece no corpo de um adulto aleatório, é o corpo dele, só mais velho. Eu acho que essa é a principal diferença entre Big e Mulher Maravilha, nesse caso. Mas assim, sério, você quer que eu acredite que a minha heroína não teria pelo menos alguma reserva? Porque assim, ela nem se questiona se ele tem família, se ele tem esposa, se ele tem namorada. Ela não se preocupa de botar esse corpo
aleatório em perigo e levar ele pra Arábia pra enfrentar o vilão, e, sabe? Tem umas coisas assim muito... E uma outra parada que também não faz muito sentido é que, não, tem que encostar nas pessoas. Então, o Maxwell Lord vira a pedra, ele deseja, né, se tornar a Pedra do Desejo, e ele passa boa parte do filme obcecado com maneiras de encostar em mais pessoas pra poder, tipo, dar o desejo delas e a partir daí pegar pra si o preço do desejo, porque aparentemente a pedra cobra um preço pelo seu desejo, que é uma coisa que não foi estabelecida em lugar nenhum, mas eles vão construindo aos poucos, mais ou menos. E aí, de repente, satélites e transmissão pela TV é suficiente para ele tocar nas pessoas, mas tem que ser um satélite específico, não basta o satélite normal, porque... sei lá? Assim, de verdade, não custa nada você pensar um pouquinho mais sobre a mecânica da parada antes de você fazer. Se você tivesse estabelecido que ao invés de encostar nas pessoas, bastava ele ouvir o desejo das pessoas, problema resolvido. Assim, era muito mais fácil, não precisava desse rolê todo. Mas não, a gente quis fazer do jeito mais difícil. Um outro negócio também, e tal, todo mundo só pode fazer um desejo. Você tem que pedir à pedra o seu maior, seu principal desejo. Tem uma frase assim... Cara, o maluco pede um café e a pedra entrega. Então, é o maior desejo ou não é o maior desejo? E se a pessoa só tem direito a um desejo, por que que a Bárbara teve direito a mais de um? Porque ela desejou ser igual a Diana e depois ela deseja, falando com o Maxwell Lord, que ela quer ser um predador. Quer ser, tipo... top do top, a última bolacha do pacote, Ela inclusive fala, eu quero ser um Apex Predator, que eu não sei exatamente como a gente traduz, mas assim, tipo um predador de top de linha. E aí, primeiro, por que ela tem direito a 2 desejos? E segundo, por que ela ser um predador top de linha significa que ela vai virar uma tita? Tipo, por que não um tubarão branco? Por que não, sei lá, um crocodilo daqueles da Austrália malditos que nadam em rio, nadam no mar, nadam em tudo? Tipo... por que o Apex Predator é uma tita? E assim, se ela tinha desejado ser igual a Diana e a Diana já era ultra bolada, por que o Apex Predator igual a Diana tem que ser um híbrido esquisito de gente? Ela não podia ser simplesmente a melhor amazona que já existiu em toda a galáxia? Eu preciso que as coisas façam sentido e as coisas simplesmente não fazem sentido nesse filme. Até aí eu tava indo bem. A Diana e o Steve começam a investigar esse rolê da pedra e tal, não sei o que, eles falam com um cara e eles descobrem que a pedra já apareceu várias vezes ao longo da história da humanidade e toda vez que ela apareceu, a civilização onde ela apareceu foi dizimada porque as pessoas simplesmente, tipo, desejavam tudo pra caramba e aí, de repente, dava um evento apocalíptico e morria todo mundo. Show. E aí ela descobre que basta você dizer que não quer mais, que abre mão do seu desejo e a pedra, tipo, se comporta e fica de boas. E aí, nesse meio tempo, a Diana começa a perder os próprios poderes e perder, assim, basicamente o seu status de deusa e virar mortal, tradicional, sem poder, sem nada, fracota, que machuca, sangra e tal. E aí o Steve diz pra ela, não, você precisa abrir mão do seu desejo. E aí ela abre mão do desejo dela, dá um último beijo no Steve, que tá ainda no corpo do outro cara, que inclusive não tem nem nome, assim, tipo, completamente desumanizado. Dane-se quem ele era, quem ele foi, quem ele... qualquer coisa. E é engraçado porque a Patty Jenkins falou, né, do body swap como um trope dos anos 80, mas um dos elementos centrais dessas histórias de body swap, de troca de corpo, é justamente ter um momento em que alguém cruza com o corpo e reconhece o corpo e a pessoa que tá dentro do corpo não sabe muito bem reagir, mas isso não existe no filme. Mas tá, a gente não tá mais falando do quão problemática é essa parte da história. E aí ela, tipo, abre mão, né, do desejo dela de estar com o Steve e tal, não sei o que, se despede dele, sai correndo e aprende a voar. E ela aprende a voar, tipo, ela dá uns pulos daqueles dela, e ela lembra do Steve explicando como é que o avião funciona. É engraçado porque ele explica, tipo, de maneira completamente não técnica e tal, e justo, eu não queria uma palestra do TEDx sobre física e física aeronáutica e tal, não me importo, de verdade, eu só importo que o avião seja seguro, me leve daqui pra Disney, da Disney de volta, tá ótimo. Aí ela aprende a voar, lembrando da palestrinha do Steve e, tipo, numa sequência que parece muito um comercial de perfume ou um comercial de Gillette ou, sei lá, um comercial de absorvente, assim, é muito esquisito ela no céu com uma cara, assim, de feliz e de quem não tem boletos pra pagar e que tá sofrendo, mas não tá exatamente sofrendo porque ela tá feliz, porque ela entendeu que ela não precisa do Steve pra ser feliz e ela tá fazendo isso pelo bem da humanidade e sei lá o quê. E, tipo, aí ela começa a misturar
planar, basicamente, com fazer o Homem-Aranha usando o laço da verdade. E ela prende o laço numa nuvem pra tomar impulso, num raio. Tipo... Eu tenho tantas perguntas. Tantas perguntas. Mas a minha pergunta principal é por que se em 84 ela sabe voar, nos filmes do Batman vs Super-Homem e da Liga da Justiça ela não sabe mais voar? Porque ela não sabe. Ela dá os pulinhos dela lá, dá seus pulos, mas voar ela não voa, não. Sei lá. Outra parada também nesse rolê, assim, de, tipo, explicar como mágica funciona e sistema de magia e como ela aprendeu a voar e tal. A gente tem uma cena muito curiosa, mas, assim, de todas as coisas que eu achei meio estranhas do filme, essa talvez seja a menor. Que é, tem uma cena em que ela e o Steve precisam de um avião pra ir pra algum determinado lugar. E eles pegam um jato e, tipo, assim, eu entendo que ele era um piloto na Segunda Guerra Mundial. Segunda ou primeira? Eu já nem lembro mais em que tempo se passa Mulher Maravilha. Acho que primeira. Enfim, eu até entendo que ele era um piloto. Mas, assim, existe uma diferença aí do avião que ele pilotou pra um jato supersônico, sei lá do que e tal. Então, talvez forçaram a mão aí. E era muito simples. Tipo, ela trabalha no museu. Poderia perfeitamente bem ter um avião da época dele preservado, mantido, conservado, com combustível e tal. A gente aceita isso. Mas não, ele teve que pegar o avião lá supersônico, jato, bolado, último de linha. E ele sabia perfeitamente bem pilotar aquilo. Mas a parte mais baffling, a parte mais impressionante, a parte mais tipo, quê? Foi, pra mim, a Mulher Maravilha fazendo tipo um ololô, pra deixar o avião invisível. Porque o avião invisível da Mulher Maravilha, ele era invisível por conta de tecnologia. Até onde eu sei. Eu não sou muito fã da Mulher Maravilha nos quadrinhos, então posso estar falando besteira. Não era mais simples ele simplesmente ser um jato, já que ela pegou um jato e tal, que tem stealth, tipo, tem tecnologia de invisibilidade, ou pelo menos de não conseguir localizar no radar e tal. Precisava do ololô, que ela supostamente está aprendendo a fazer porque ela quer aprender como o pai dela fez pra esconder Themyscira, tipo... Aí a gente chega no arco final do filme, né, voltando, agora Mulher Maravilha já desfez o pedido dela, já aprendeu a voar e tal, ela vai enfrentar o Maxwell Lord. O Maxwell Lord tá alinhado com a Bárbara pediu já pra ser um predador e tal, não sei o que. A Mulher Maravilha chega onde ele tá fazendo lá o broadcast dele, né, a transmissão dele pra encostar em todas as pessoas do mundo. E elas lutam, e é uma luta meio caótica, e a Mulher Maravilha usa aquela armadura dourada que, francamente, é horrível. Troço feio, gente. Mas tá, tudo bem. A armadura mítica lá da guerreira que morreu pra proteger a humanidade? Ou ela morreu pra proteger só as Amazonas? Já não lembro mais. Esse filme é bem confuso pra mim. Elas lutam. Ela derrota a Cheetah com eletricidade. E eu achei que a Cheetah tivesse morrido, mas aparentemente ela não morreu. Ela sobreviveu. E aí ela entra aonde o Maxwell Lord tá, laça ele com o laço da verdade e ela começa a transmitir pro mundo inteiro uma mensagem muito ruim, de tipo, vocês precisam, sei lá, eu nem sei exatamente o que ela tava falando, porque era tão ruim, mas tão ruim que eu simplesmente não consegui concatenar. Mas assim, é um monólogo super longo, super água com açúcar e tal. E aí, nesse momento, o Maxwell Lord percebe que ele tava fazendo tudo errado. Ele pede pra desfazer o desejo dele de ser a pedra e sai correndo pra poder resgatar o filho dele. E aí a gente volta pro problema de sistemas de magia e como eles funcionam. Ele desejou deixar de ser a pedra. Isso pode significar uma de duas coisas. Ou ele desejou deixar de ser a pedra e aí tudo o que ele fez é apagado. E a partir do momento em que tudo o que ele fez for apagado, era pro mundo voltar ao normal. Ou as pessoas também precisam abrir mão dos seus próprios desejos. O filme escolheu ir pelo caminho de que as pessoas também precisam abrir mão dos seus próprios desejos. Só que, por exemplo, a Cheetah, a Bárbara Minerva, deixa de ser um híbrido de gente com guepardo. Guepardo? Cheetah é guepardo? Enfim, deixa de ser aí um híbrido com as bolinhas e tal, com as pintinhas. Eu estava disposta a aceitar que ela tinha dois desejos, porque ela desejou pra Pedra e depois pro Maxwell. E aí ela deixou de ser uma Cheetah, porque o Maxwell deixou de ser a Pedra, e aí ele não poderia ter granted o desejo dela. Mas não é isso que o filme estabelece. O filme estabelece que as pessoas individualmente têm que abrir mão dos seus próprios desejos. E aí, por que ela, que queria ser um predador do ápice,
deixaria de ser um predador? Tipo, ela também não curtiu o visual de gatinho, será? Não sei. Achei confuso, achei... podia ter sido melhor. E eu tô muito frustrada com esse filme justamente por causa disso. Ele tem premissas muito interessantes. Eu gostei bastante de várias das coisas que ele estabeleceu. Eu fiquei apaixonada com a ideia de um filme sendo um tributo aos anos 80 e tal, com um monte dos tropes, um monte das coisas. Eu adoro filme dos anos 80. Inclusive, se quiser me chamar pra fazer uma maratona, tipo Goonies, Sixteen Candles, o Clube dos Cinco e tal, tamo junto. Mas, Jesus... podia ter tomado conta aí, assim, de garantir um roteiro um pouco mais redondo, poder garantir um vilão com uma motivação mais clara, porque literalmente a única motivação do Maxwell Lord é ele não ser um perdedor. Bastava ele desejar ser, sei lá, milionário e tava bom, mas não, aí o maluco vai, tipo, o tempo todo mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, sem uma motivação clara. Tipo, as coisas não ficam claras ao longo do filme, o cara, né? Talvez a pior parada é que, tipo, a Diana não vai atrás de nenhum dos dois vilões do filme. Tipo, simplesmente ignora, deixa pra lá, sei lá. Não, a gente não tem aí um closure, uma coisa assim, dela indo tentar pegar eles ou deles, tipo, claramente se refugiando e tal. Não, eles causaram o caos que eles causaram e dane-se, e zero resultado. Então, assim... Patty, vamos contratar gente que saiba escrever o final dos filmes, pelo menos? Porque, assim... segunda vez já, amiga, que você vem com um filme que vem relativamente bem o filme inteiro e chega no final e é um Deus nos acuda. E você não é o Stephen King, você não precisa disso, não precisa passar por isso. Nem o Stephen King precisa passar por isso, mas, a gente perdoa. Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acharam do filme. Pra mim, Mulher Maravilha definitivamente não fez muito sentido, o que é uma pena, porque era um filme que tinha muito potencial, mas acontece. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com alguém que você acha que possa se divertir ou pelo menos pensar sobre esses pontos. E até a próxima, que a força esteja com vocês sempre. É isso? Eu nem sei qual é o catchphrase da Mulher Maravilha, então vamos com esse mesmo.